Alguma vez na sua vida você já se perguntou como surgiu o conceito de reality show? Quem teve a ideia de colocar pessoas em situações extremas e observar suas reações? Bom, a resposta pode te surpreender. Salve, salve, Lucas na voz, e este é o Antigo Mundo Novo, o canal que traz para vocês curiosidades, mistérios e fatos incríveis da história. Hoje eu vou falar sobre como os romanos criaram o primeiro reality show da história, se é que dá para chamar disso, né? Mas é isso mesmo, você não ouviu errado. Os romanos foram os pioneiros em colocar pessoas em situações extremas e observar suas reações. Tudo por diversão e entretenimento. Mas antes de começar, eu tenho que pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o seu like. E comentem sempre que possível. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, você pode entrar lá no nosso Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. E agora, vamos ao que interessa. Como os romanos inventaram o reality show? Bom, para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer um pouco da cultura e da sociedade romana. Os romanos eram um povo muito orgulhoso de sua civilização e de seus feitos militares. E não era à toa. Eles dominaram boa parte do mundo antigo e construíram um império que durou séculos. Mas eles também eram muito violentos e sanguinários. Eles gostavam de assistir a espetáculos que envolviam lutas, mortes e torturas. Um dos espetáculos mais famosos, e que eu creio que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, ou já assistiu algum filme, era o combate de gladiadores, que acontecia nos grandes estádios, como o Coliseu. Os gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos que eram treinados para lutar entre si ou contra animais selvagens. O público vibrava com as cenas de sangue e crueldade e podia decidir o destino dos perdedores com o gesto de polegar para cima ou para baixo. Mas será que os gladiadores eram apenas vítimas da violência romana? Ou será que eles tinham algum benefício em participar desses combates? Bom, depende do ponto de vista e opinião pessoal de cada um. Alguns historiadores afirmam que os gladiadores eram admirados pelo seu valor e habilidade, e que alguns deles se tornaram famosos e ricos. Outros afirmam que os gladiadores eram desprezados pelo seu status social, e que poucos deles sobreviviam aos combates. Um exemplo disso é a história de Marco Aurélio, um escravo que conseguiu apagar a vela com a boca em um outro jogo sádico chamado Jogo da Vela. Esse jogo consistia em colocar uma pessoa amarrada a uma estaca no meio de um campo e acender uma vela na ponta da estaca. A pessoa tinha que tentar apagar a vela com a boca antes que ela queimasse até a sua cabeça. Se conseguisse, ganhava a liberdade. Se não, era queimado vivo, à frente de todos os olhos estupefatos do povo que se divertia assistindo. Marco Aurélio ganhou a liberdade, mas ele não se contentou com isso. Ele se tornou um gladiador famoso, até ser morto por um leão no Coliseu. Ele foi considerado um herói por alguns e um tolo por outros, pois já tinha sua liberdade. Outro espetáculo famoso que os romanos gostavam de assistir era o Jogo do Labirinto. Esse jogo era uma espécie de jogos mortais, em que consistia em colocar várias pessoas em um labirinto cheio de armadilhas e saídas falsas. As pessoas tinham que encontrar a saída verdadeira antes que o tempo acabasse ou que fossem mortas pelas armadilhas. O público podia ver tudo através de janelas ou espelhos colocados nas paredes do labirinto. Eles se divertiam com as confusões, os sustos e as mortes dos participantes. Mas será que as pessoas entravam nesse labirinto por vontade própria? Ou será que elas eram forçadas a isso? Bem, depende muito do caso. Algumas pessoas entravam no labirinto como uma forma de desafio ou aventura. Meio loucura, né? Outras como uma forma de punição ou vingança. Um exemplo disso é a história de Júlia, uma jovem nobre que foi raptada por um grupo de rebeldes e jogada no labirinto como castigo. Ela conseguiu escapar das armadilhas e encontrar a saída verdadeira. Mas ao invés de sair, ela voltou para dentro do labirinto para ajudar os outros prisioneiros. Ela acabou sendo capturada pelos guardas e levada ao imperador, que ficou impressionado com a sua coragem e bondade, e ele decidiu poupá-la.
além de se casar-se com ela ainda. Vendo por esse lado, esses espetáculos podem ser considerados os primeiros reality shows da história. Ah, mas Lucas, não podemos chamar isso de reality show, como não? Se você colocar na ponta do lápis, eles tinham os mesmos elementos básicos dos reality shows que assistimos hoje em dia. Pessoas reais em situações extremas, câmeras ou olhos observando tudo, público participando ou influenciando o resultado e um prêmio ou uma punição no final. E outra, será que os reality shows atuais são tão diferentes assim dos espetáculos romanos? Será que eles também não exploram o voyeurismo e o sofrimento alheio como forma de entretenimento? Porque até onde vemos, também colocam as pessoas em situações extremas e observam suas reações. E eles também têm um público participativo ou um influenciador do resultado. Além de que, eles também têm um prêmio ou uma punição final. Há quem diga que sim, que os reality shows atuais são apenas versões modernas dos espetáculos romanos, com menos violência física, às vezes, mas com mais violência psicológica. E há quem diga que não, que os reality shows atuais são formas legítimas de entretenimento, com mais liberdade e responsabilidade dos participantes. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham desses espetáculos? Bom, não creio que vocês teriam coragem de participar ou assistir, a não ser que seja o BBB da vida, né? Bom, deixem sua opinião aí nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para nos ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que vão vir. Tem muita coisa boa e legal para vir aí na frente. Bom, eu sou o Lucas e esse foi o Antigo Mundo Novo. Muito obrigado pela atenção, audiência e paciência de estar aqui até o final desse vídeo e até a próxima.